palavra do Senhor já falou tão grandemente aos nossos corações até agora. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. Eclesiastes, capítulo 2, do 1 ao 11. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também um trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, meu Senhor. Glorificamos o teu nome, ó Deus. Lemos a tua palavra, ó Pai, que está diante de nós, ó Deus. Eu peço ao Senhor que tu fales grandemente aos nossos corações, ó Deus. Eu não sei como cada irmão, cada irmã chegou aqui nessa noite, ó Pai, mas tu o sabes, ó Deus. Por isso, Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Usa-me, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, tanto sobre a minha vida como a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Fica conosco. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 20 de março de cada ano, é comemorado o Dia Internacional da Felicidade. E é interessante essa data, porque é inerente ao ser humano essa busca praticamente frenética em encontrar a felicidade. É inerente de algo que está no meu coração e no seu coração. Nós queremos encontrar a felicidade. Nós queremos ser felizes. E é interessante a gente observar que nesse dia 20 agora de março, foi divulgada uma pesquisa que todo ano eles fazem, onde eles apontam
os melhores países onde alguns requisitos são levados em consideração, de que nesses países o índice de felicidade é lá em cima. E eu fiz questão de separar aqui alguns países, pelo menos 5 países, onde é dito por essa pesquisa que as pessoas que vivem nesses países são as mais felizes do planeta Terra. E como isso deve ser muito bom, né? O primeiro país é a Finlândia, o segundo, Islândia, terceiro, Dinamarca, quarto, Suíça e quinto, Holanda. É uma lista imensa. O Brasil está na posição 41. Mas imagina se cada um de nós morássemos na Finlândia. Pronto. Todos os nossos problemas estariam ou seriam resolvidos. Porque, segundo a pesquisa, é o top 1. É o país onde a felicidade está no seu mais alto grau. Finlândia. Só que o interessante também é que, para chegar nesses resultados, eles levam em consideração alguns requisitos. Eu coloquei aqui alguns requisitos que essa pesquisa trouxe. Primeiro requisito, baixa corrupção. Então, lá, praticamente, é nula. Não existe corrupção na Finlândia. Segundo a pesquisa. Confiança social. As pessoas daquela sociedade são autoconfiantes. Expectativa de vida saudável, um país que a longevidade lá é muito grande. A renda per capita lá, ou seja, todo mundo praticamente está empregado e o salário lá é alto. Não tem ninguém pobre lá, segundo a pesquisa. Infraestrutura, educação, saúde e tantos outros requisitos que fazem com que a Finlândia e esses outros 4 aqui sejam os 5 melhores países e as pessoas lá vivem plenamente a felicidade. A pergunta será possível medir a felicidade das pessoas apenas com base nesses requisitos? Será que é tão simples assim? A gente lançar uma pesquisa aí na rua, colocar esses requisitos e, de acordo com o que as pessoas vão responder, nós vamos enquadrar o nosso país ou o nosso bairro, ou, sei lá, a nossa cidade, em um patamar de mais ou menos felizes. E é justamente pensando assim, e com base no texto que nós lemos, que hoje nós vamos à procura da felicidade. Hoje nós vamos procurar a felicidade. Será que nós vamos encontrar? Ou não? Será que nós já encontramos ou não? A gente vai tentar extrair aqui algumas lições desse texto que nós lemos. E aí você é quem vai responder essa pergunta. Você já encontrou a felicidade? Ou ainda está à procura? E nós vamos pegar aqui carona num personagem chamado Salomão, que escreveu esse livro. E quando nós olhamos para a vida de Salomão, é interessante a gente parar para pensar, né, na vida de Salomão. De início, nós podemos, pelo menos, pensar que dinheiro não seria o problema de Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi um dos homens, ou praticamente um dos homens mais ricos da sua época. Então, o problema não seria dinheiro. E é interessante nós pararmos para pensar que esse livro de Eclesiastes, o próprio Salomão, ele vai fazer uma investigação
para encontrar a felicidade, porém, ele vai limitar essa sua investigação, essa sua busca, mas ele usa uma expressão que aparece pelo menos 20 vezes nesse livro, chamado debaixo do sol. Então ele entende que a busca que ele tem procurado e tenta encontrar da felicidade, ela está limitada à nossa esfera aqui, uma esfera exclusivamente terrena. Então ele faz essa diferença, né, do que é debaixo do sol, e a gente precisa entender o que teria acima do sol. Mas essa busca dele é abaixo do sol. Então a gente precisa entender isso, tem que estar muito claro na nossa mente. Ele vai começar a sua busca como de repente eu e você um dia buscamos, abaixo ou debaixo do sol. E aí ele tenta resolver o enigma da vida do homem, baseado nos recursos intelectuais. E um grande detalhe, assim como às vezes eu e você fazemos ou fizemos, sem Deus. Então eu quero encontrar a felicidade do meu jeito, sem Deus. Eu não quero colocar Deus nisso aí. Eu quero encontrar usando os meus recursos, as minhas forças, a minha inteligência, nesse caso aqui de Salomão, até a sua sabedoria. E aí ele começa essa busca. E esse contexto aqui de Eclesiastes, em algum momento da vida de Salomão, a Bíblia não deixa tão claro, mas ele se dedicou a encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. Quando a gente olha para a história de Salomão, a gente vê que ele tem uns altos e baixos. Provavelmente essa vontade de querer encontrar a felicidade pode ter sido nos momentos de mais baixa na sua vida. E ele entendeu que ele quis entrar nessa empreitada, mas ele deixou bem claro: eu quero procurar a felicidade sozinho. Eu não quero envolver Deus nessa busca. E assim ele fez. E é interessante que quando nós começamos a ler, principalmente o capítulo 2, e eu quero que você acompanhe aí já no versículo 1, ele tem uma conversa aqui com ele mesmo, né? E às vezes nós temos essa conversa também conosco, quando nós tentamos às vezes nos encorajar para irmos atrás de algo. Aí ele já diz assim, disse comigo, ele diz com ele mesmo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Meus irmãos, é interessante aqui, nesse versículo 1, que ele, nessa busca pela felicidade, ele já tem praticamente um resultado. Ele já antecipa esse resultado. Aqui já no versículo 1, ele diz que isso era vaidade. Então, mesmo ele sabendo que poderia dar o primeiro passo em busca da felicidade sem Deus, ele sozinho, ele já sabia que isso era vaidade. Mas mesmo assim, ele não retrocedeu, ele não desistiu. Mesmo assim, ele quis ir além. Às vezes a gente também faz isso. Às vezes a gente até desafia o próprio Deus. Às vezes a gente coloca alguns desafios para Deus, onde colocamos Deus no canto da parede e dizemos algumas coisas, como se Deus fosse tipo um gênio da lâmpada, que tivesse que resolver ou acatar todos os nossos anseios, desejos. E às vezes a gente coloca e força a Deus, porque eu quero buscar algo de melhor para mim.
E foi assim que Salomão fez aqui. Ele se encorajou, tirou Deus e disse: agora é comigo, agora eu vou. E é interessante a gente já observar, tanto no versículo 1 como no versículo 2, no versículo 2 ele diz assim, ó: do riso disse é loucura, e da alegria de que serve? Essa busca da felicidade no riso e da alegria, se a gente olhar para o nosso contexto hoje, a gente não vai encontrar tanta diferença, não. Se a gente parar e pensar, quantas pessoas, de repente, algum amigo nosso, algum vizinho, algum colega de trabalho, de universidade, quantas pessoas a gente conhece que todo final de semana sai à busca da felicidade em baladas, em festas, em coisas desse tipo. E geralmente quando a gente olha para a expressão dessas pessoas quando estão lá, geralmente a boca vem no canto. Pessoas, né, sorridentes, alegres. E quando a gente olha para aquelas pessoas, às vezes a gente até sente um impacto. Como aquela pessoa é feliz, como aquela pessoa é alegre. E quando a gente olha para o versículo 2 aqui, ele diz que do riso disse é loucura, e da alegria de que serve? E é simplesmente um riso ou uma alegria momentânea. Só dura até enquanto ou o dinheiro acaba, ou aquela festa ali momentânea acabe. Quando ele sai dali, ele vai se dar conta de que todos os seus problemas vão estar ali diante dele. Num livro de Billy Graham, chamado O Segredo da Felicidade, ele conta uma história bem interessante. Ele diz que chegou um paciente num consultório de um psiquiatra, e esse paciente chegou assim, muito triste, dizendo que a sua vida não tinha mais sentido e que vivia triste praticamente todos os dias da semana. E naquela conversa com o psiquiatra, e é lógico, a gente entende que todos nós, como profissionais, temos as nossas limitações. E esse psiquiatra também tinha a sua limitação. E esse problema ele não tinha como resolver. E aí ele fez uma indicação que poderia resolver o problema daquele paciente. E ele indicou que na sua cidade estava tendo um espetáculo, e nesse espetáculo existia um palhaço que fazia as pessoas rirem. E eram muitas gargalhadas, aquelas gargalhadas que a pessoa ficava quase sem fôlego. E ele fez essa indicação porque, para ele, algumas horas de riso resolve todos os problemas. E aí ele indicou esse espetáculo e disse especificamente: lá tem um palhaço que quem entra lá não tem como não rir, não tem como dar altas gargalhadas. E aí, aquele paciente, olhando assim, de uma forma bem triste para ele, disse: aquele palhaço sou eu. Então, a gente precisa entender que, eu não estou dizendo aqui que a partir de agora, a gente não vai mais poder dar uma risada, a gente não vai poder se sentir alegre. Não, não é isso. A questão é que eu não tenho como buscar a alegria ou encontrar uma fonte de alegria debaixo do sol, usando as minhas forças ou usando os meus meios. E nós temos que ter isso na nossa mente. É vaidade. Tudo é vaidade. Então, eu não tenho como encontrar essa felicidade debaixo do sol, através do riso ou através de uma alegria
momentânea. Não tenho. E aí ele, continuando aqui a sua busca, aí agora é interessante porque ele deixou a esfera assim mais abstrata, no caso do riso ou da alegria, e agora ele toma uma outra atitude. Versículo 3. E aí ele diz assim, ó: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Agora ele já dá um passo maior. E aí ele diz, ó: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E é interessante a gente observar aí essa expressão, dar-me ao vinho. Você já parou para pensar? Não é que ele estava procurando saborear o vinho. Ele se deu ao vinho. Ele se entregou ao vinho. É lógico que a Bíblia não deixa claro aqui, e aí eu não quero também incorrer nesse erro de dizer que ele se tornou um alcoólatra. A gente não vai nesse extremo. Porém, em algum momento aqui dessa busca de Salomão, o vinho estava dominando ele, porque ele se entregou ao vinho, ele se deu ao vinho. E aí a gente já tem uma segunda lição, que nenhuma bebida, inclusive o vinho, vai nos trazer felicidade. Essa busca da felicidade pela bebida, jamais nós iremos encontrar. As pessoas até tentam, mas até enquanto elas estiverem de pé. Porque depois que cai, o destino é ou vai para casa, ou vai para um hospital, ou sofre um acidente, ou algo assim. Então, não tem como encontrarmos a felicidade através da bebida. Não tem como. E é interessante aqui também no versículo 3, que isso inclusive é até o que é dito aí fora, quando ele usa aqui a expressão já no finalzinho do versículo 3, dizendo que durante os poucos dias da sua vida, as pessoas dizem aí o quê? O que é que a gente escuta, e que é muito comum, né, esse ditado popular que diz que a gente tem que aproveitar a vida porque ela é muito breve. E esse aproveitar a vida porque ela é muito breve, nesse contexto aqui, falando sobre bebida, para as pessoas que entendem esse ditado, a pessoa vai dizer o quê? Agora que eu vou beber. Eu quero ir até o fundo do copo. Eu quero beber até enquanto eu puder. Porque me restam poucos dias de vida. E eu não sei quando eu vou morrer. Então eu tenho que aproveitar a vida. Geralmente não é assim que a gente escuta. Mas a gente já precisa entender que não vamos encontrar a felicidade através da bebida. E aí ele, não se satisfazendo ainda com a bebida, ele vai mais adiante. Versículo do 4 ao 6, ele diz assim, ó: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. E aí ele, entendendo que não tinha encontrado no riso, não tinha encontrado na alegria, não tinha encontrado na bebida, aí agora ele tenta encontrar através de grandes empreendimentos. E um outro detalhe que é interessante também nesse texto que a gente leu, do 4 ao 6. Se você observar aí, tudo que ele fala, ele diz que foi para mim. Ele diz assim, ó: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Tudo que ele fez foi para ele. Foi para mim, para mim, para mim, para mim. Não tinha nada para ninguém, era só para mim. Só para mim, só para mim, só para mim.
E essa ideia de que ele fez grandes empreendimentos, eu imagino aqui, se ele foi construir uma casa, imagina aí a casa de Salomão. Será que era um casebre? Será que era uma casa de taipa? Para quem conhece aqui o que é taipa. Será que era uma casa bem simples? A gente já viu que Salomão era rico. Então o problema dele não era dinheiro. Então eu imagino que a casa de Salomão, ou pelo menos algumas de suas casas, elas eram altamente luxuosas. Aí vamos parar para pensar. Será que isso acontece hoje ou foi só na época de Salomão? Será que a gente conhece alguém, ou pelo menos de ouvir falar, de que tenha grandes casas? Uma casa imensa. Imagina aí uma casa que tenha uma média de 10 banheiros para um casal. Chega a ser ilógico. Chega a ser algo sem sentido. Você tem uma casa, 3 pessoas na casa, a casa tem 10 banheiros, 8 quartos, sei lá, ou 10 quartos, cada um com uma suíte. Então, provavelmente, essa busca por grandes coisas, era grandes obras, grandes empreendimentos, Salomão deu esse passo. Porém, ele também não encontrou. Então, note que não foi uma coisa só. Foi o riso, foi a alegria, foi a bebida, foi grandes empreendimentos, mas o coração do homem, ele não tem um limite. E aí ele foi mais adiante. Versículos 7 e 8, diz assim: comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Meus irmãos, eu creio que, dentre esses 11 versículos que nós lemos, eu creio que os 2 mais delicados, ou pelo menos um mais delicado, seria esse versículo 8. Mas vamos voltar aqui ao 7, certo? Então ele agora busca a felicidade através das riquezas. O versículo 7 diz que ele comprou servos e servas, e teve também servos nascidos dentro da sua casa. Ele possuiu bois e ovelhas. E o detalhe aí, no finalzinho do versículo 7, é que tudo isso que ele teve, é dito aqui que ele teve mais do que todos aqueles que viveram antes dele em Jerusalém. Então imagine o tamanho da riqueza de Salomão. Até ele, ninguém conseguiu acumular ou ter essa tão grande riqueza quanto Salomão. Então Salomão não era uma pessoa pobre, financeiramente falando. Não era. Imagina aí a quantidade de reis que existiram antes de Salomão. Mas sobre todos eles, ele foi bem maior do que todos os outros. E aqui a gente poderia resumir, ou tentar pelo menos separar aqui alguns pontos dentro desses 7 e do 8, de que o primeiro seria prestígio. E hoje, na sociedade, muitas pessoas buscam ter prestígio. Não foi só na época de Salomão. Tem um ditado que diz que é mais ou menos assim a ideia. Eu posso não ter dinheiro no bolso, mas quando eu tenho bons amigos,
e principalmente quando são amigos influentes, é como se eu tivesse tudo. É aquela ideia do prestígio, né? Alguém pode me botar de cabeça para baixo e fazer assim que não vai cair R$ 1. Mas, se eu tiver alguém influente, eu tento ali tirar proveito e ter algum prestígio de alguém. Mas esse prestígio aqui de Salomão era exclusivamente financeiro. Ele realmente tinha dinheiro. Possuía bois, ovelhas, servos e servas. Porém, isso também não fez com que Salomão encontrasse a felicidade. Ele diz também aqui, e olha a expressão aí já no versículo 8, no início, quando ele diz assim, amontoei. É diferente de juntei. Ele amontoou prata e ouro. Então, com certeza tinha muita prata e muito ouro. Tinha em abundância. Então, essas riquezas também não trouxeram a felicidade para Salomão. Um outro detalhe aí, quando ele diz assim, provi-me de cantores e cantoras. E quando eu estava lendo aqui esse texto, eu me lembrei de que aqui e acolá, a gente vê hoje, tipo assim, alguém famoso, um artista, uma atriz, sei lá, alguém famoso, um empresário, quer dar uma festa de aniversário na sua casa. Aí o que é que ele faz? Vou chamar os cantores do momento e vou ter um show particular para mim e para os meus convidados. Não é assim que a gente vê? Então, olha, aplicando esse texto, esse contexto no texto aqui, não era diferente não. Então Salomão, quando ele diz aqui que provi-me de cantores e cantoras, ele também tinha as suas festas particulares. E olhe que cantores e cantoras naquela época era difícil, não é como hoje não. Então provavelmente os cantores e cantoras aqui eram caros. Mas Salomão convidava esses cantores e cantoras. Mas mesmo assim, com essas festas particulares, ele também não encontrou a felicidade. E aí ele vai mais. E aí o finalzinho do versículo 8, aí é delicado. Né? Por quê? Porque ele tentou encontrar a felicidade através do prazer sexual. E aí é conhecido de todos nós que, se a gente for ler 1 Reis, a gente vai ver lá que Salomão ele tinha 1000 mulheres. Né? 1000 mulheres. Eram 700 princesas e 300 concubinas. É algo surreal. Não tem lógica, não tem sentido nenhum. Porém, não com essa quantidade tão imensa, mas hoje, na nossa sociedade, as pessoas tentam encontrar a felicidade através da busca pelo prazer sexual. Ou não, ou é diferente dessa época aqui. As pessoas procuram aventurar-se de cama em cama. Pronto, eu encontrei a felicidade. Eu quero viver dessa forma, devasso. Eu quero buscar o prazer. Isso serve para o homem e para a mulher. A gente está usando o exemplo aqui de Salomão, que é homem, mas serve também para a mulher. Quantos homens não vivem dia após dia em busca do prazer sexual, tentando encontrar a felicidade e fazem a aventura de cama em cama? E quantas mulheres também não buscam encontrar essa felicidade dia após dia de cama em cama? Então, é algo que você pode até se auto-enganar, mas você nunca vai encontrar. Assim como Salomão nunca encontrou essa busca pela felicidade através do prazer sexual. E aí, note que agora a lista está aumentando, né?
riso, alegria, bebida, grandes empreendimentos, aí festas particulares, prazer sexual. E aí ele diz, eu vou mais, eu quero ir buscar mais, eu quero, até então eu não encontrei ainda, eu quero ver se eu encontro ainda essa felicidade. E aí, os versículos 9 e 10, ele diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Versículo 10: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E aí ele chegou num ponto agora que ele tenta buscar essa felicidade através do seu próprio ego. Não tinha mais o que ele procurar fora. Agora ele diz, não, então tem que ser pelo menos em mim. E note que no versículo 10, e é algo muito perigoso, até para a gente hoje, o versículo 10 começa ele dizendo assim, ó, tudo não foi alguma parte, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Eu fico imaginando aqui, Salomão com muito dinheiro, com várias casas, com o que você imaginar humanamente falando à sua disposição, e ele bateu o olho em algo ou em alguém. Qual era a atitude dele? Ou ele mandava buscar, ou de alguma forma tinha que estar diante dele, porque ele não privou o seu olho de olhar, porque a gente olha e vê, né? Mas ele não tinha limite. Por isso que os olhos são complicados, né? Então, cuidado com o seu olhinho. Cuidado. E aí ele diz o que mais? Um outro detalhe é que, na sequência, ele diz que não privou o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. O que é que a Bíblia diz sobre o coração? Que o coração é o nosso melhor farol, que é o que vai nos guiar para o caminho correto, ou é que é meio duvidoso o nosso coração, é meio falho? Não é bom a gente confiar no coração. Quantas vezes a gente diz assim, eu estou apaixonado, às vezes é só algo momentâneo, que o coração está acelerado ali, dizendo, ou é essa, ou é esse e tal, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas como Salomão vivia controlado pelo seu ego, então ele também não privou nada daquilo que o seu coração desejava. Aí imagina um casamento perfeito, olho e coração. Olhou, o coração, é aqui, é isso aqui. É assim. Mas ele, mais uma vez, ele não encontrou a felicidade através do seu próprio ego, mesmo sem privar o seu coração e mesmo sem negar tudo aquilo que seus olhos viam. E aí nós chegamos no versículo 11. E imagina aí a caminhada de Salomão até chegar aqui. E qual foi a conclusão que Salomão chegou? Versículo 11. Ele diz assim, ó: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Todas as obras, todas. Não foram algumas. Como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E aí chegou na conclusão. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. A pergunta é: se viu de quê? Essa busca de Salomão, essa busca desenfreada, essa agitação, essa correria, essa afobação.
Fio de nada. Tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E como é que a gente pode aplicar na nossa vida? E aí eu vou ler um texto. Sim, aí antes disso a gente tem que responder a pergunta que eu fiz no início. Mas onde nós podemos encontrar a verdadeira felicidade? Você já encontrou? Amém? Olha o que é que diz lá em Abacuque, texto muito conhecido, né? Capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É aqui a felicidade. Não é no riso, não é na alegria, não é na bebida, não é nas práticas sexuais, não é nos grandes empreendimentos, não é na minha casa luxuosa, não é no meu carro de 2 milhões de reais, não é. É passageiro, é momentâneo, é correr atrás do vento, é vaidade. Vaidade nada mais é do que neblina. É algo que só basta o sol aparecer, desaparece. Mas a nossa felicidade, ela deve estar única e exclusivamente no Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Pastor Hamilton.